arroz do cacho e o feijão flor. Com boiada e pandemia, grileiros e garimpeiros tomam a Chapada dos Veadeiros. Desde o início da pandemia e da fala de Ricardo Salles, grileiros e garimpeiros fazem sucessivas investidas sobre as terras das 39 comunidades do maior quilombo remanescente no Brasil, no Nordeste goiano. Por Renato Alves, O Tempo, Brasília. 11 de abril de 2022. Cavalcante, Goiás. Com a pandemia da Covid-19 e o incentivo do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a boiada passou pela Chapada dos Veadeiros e devastou parte do maior quilombo remanescente do Brasil, que ocupa 262 mil hectares de 3 municípios do norte de Goiás, a 500 quilômetros de Goiânia. Desde o início da pandemia, grileiros fazem sucessivas investidas sobre as terras das 39 comunidades quilombolas do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga, como é chamado oficialmente o território próximo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que deveria ser protegido conforme lei federal. O povo Calunga é formado por descendentes de africanos escravizados fugidos e libertos das minas de ouro do Brasil Central, que formaram comunidades autossuficientes e que viveram mais de 200 anos isolados em regiões remotas da Chapada dos Veadeiros. O território ocupa área de cerrado com grande biodiversidade e abundância de recursos naturais. São 879 nascentes, cuja maioria deságua no Rio Paranã, um dos afluentes do Rio Tocantins. Suas cachoeiras são reconhecidas como uma das mais belas do país, atraindo milhares do mundo inteiro. Os invasores vão atrás da fartura de terras e de água, sem se preocupar com a biodiversidade. Portando armas leves e pesadas, eles chegam em bando, em caminhonetes 4x4, caminhões, tratores e outras máquinas. A toque de caixa, destroem o cerrado para plantar grãos, em especial soja, em alta no mercado. Em alguns casos, os próprios calungas conseguem expulsar os invasores. Em outros, contaram com a ajuda de agentes de órgãos ambientais, da Polícia Militar e até da Polícia Federal, para evitar a fixação desses invasores e um estrago ainda maior nas suas terras, de onde os cerca de 5 mil moradores tiram o sustento. A gente não pode cochilar, vivemos de olhos abertos, mas nem sempre conseguimos ganhar todas as batalhas contra os grileiros, que ficaram mais fortes no governo Bolsonaro, reclama Adriano Paulo Silva, presidente da Associação Comunitária do Engenho 2, maior comunidade calunga. Os calungas tiveram suas terras oficialmente reconhecidas como território quilombola em 1996, mas apenas 55,3% da área foi titulada até o momento. Isso abre espaço para que o restante do quilombo seja invadido por grileiros que cultivam grãos e garimpeiros em busca de ouro e pedras semi-preciosas. Líderes comunitários afirmam que os grileiros frequentemente registram um terreno de 5 hectares fora do território e depois usam essa base legal para criar uma fazenda de 700 hectares, grande parte dela invadindo o quilombo. Ao menos 6 grandes áreas do território calunga são exploradas por grileiros atualmente. Elas ficam no terreno da antiga Fazenda Bonito, no Vão do Moleque, considerado o palco do mais fascinante cenário da Chapada dos Veadeiros. Após fala de Salles, invasores usaram correntões para desmatar. Todas essas grandes invasões surgiram após a célebre frase do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dita em reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, quando ele alertou os ministros sobre o que considerava ser uma oportunidade trazida pela pandemia de Covid-19. Para Salles, o governo deveria aproveitar o momento em que o foco da sociedade e da mídia estava voltada para o novo coronavírus para mudar regras ligadas à proteção ambiental que poderiam ser questionadas na justiça. Nas palavras dele, era hora de passar a boiada. Um vídeo do encontro foi divulgado em 22 de junho de 2020. O material integra o inquérito sobre suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, após denúncias do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. As declarações de Salles foram assimiladas por muitos como um sinal verde para quem quisesse explorar as florestas brasileiras. Na mesma semana em que a declaração dele foi tornada pública, ocorreu o primeiro grande ataque de grileiros ao território calunga na Chapada. Eles destruíram 500 hectares de vegetação nativa para plantar soja dentro do quilombo. Os invasores usaram um sistema de correntão, no qual uma corrente é suspensa entre 2 tratores que avançam derrubando tudo o que encontram pelo caminho.
modelo amplamente condenado por seus danos ambientais, mas as correntes são vendidas na internet, com vários vídeos ensinando o manuseio. O prefeito era responsável por desmatamento ilegal. Os Calungas prestaram queixa de roubo de terras às autoridades estaduais, que agiram rápido. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás montou uma força-tarefa com forças policiais para conter o desmatamento. Em uma semana, os agentes identificaram 24 áreas degradadas dentro do território, num total de 2.500 hectares, além de atividades de mineração sem licença. A força-tarefa aplicou multas que somaram mais de 5,6 milhões. Em uma dessas áreas foi flagrado um funcionário fazendo a limpeza da vegetação com um trator de esteira. Mais de 170 hectares haviam sido desmatados. Os fiscais identificaram então o prefeito de Cavalcante, Josemar Saraiva Freire, do PSDB, como responsável pelo desmatamento ilegal. Ele foi multado em R$ 169 mil e teve 2 máquinas apreendidas. A ação policial não impede novas ações de grileiros e garimpeiros. Mas os grileiros e garimpeiros continuam a invadir o território Calunga. Em abril de 2021, a comunidade Calunga do Engenho 2, a cerca de 40 quilômetros do centro urbano de Cavalcante, impediu a entrada de 21 búfalos no sítio histórico. Os animais faziam parte de um rebanho de 30 búfalos levados para a fazenda Choco, que fica no interior do território Calunga, onde moram cerca de 100 pessoas que vivem e produzem nas comunidades quilombolas do Choco, Buriti e Forno. As ações dos grileiros e garimpeiros e outros invasores destroem a flora nativa do cerrado, da qual os calungas extraem frutos como buriti, mangaba, cajuzinho do cerrado, piqui, castanha de baru, como complemento à sua subsistência. Conforme o regimento interno da Associação Quilombo Calunga, que estabelece as regras de uso das terras do sítio histórico, é proibida a criação de búfalos no território. O dono da fazenda Choco, Marco Rodrigues da Cunha, conhecido na região como Marcos Búfalo, nunca morou na terra, sempre administrada por terceiros. Ele havia retirado seus animais do território em 1999 e aguardava a indenização por sua fazenda, uma das primeiras vistoriadas para desapropriação para a formação do sítio histórico e patrimônio cultural Calunga, mas que ainda não foi indenizada. A política do Bolsonaro de não regularizar nenhum imóvel para quilombolas, indígenas e sem terras agrava a situação e fortalece os fazendeiros e garimpeiros, diz Adriano Silva, da Associação Comunitária. Calungas usam mapeamento digital para defender o seu território. Em 2020, graças a um projeto inédito de georreferenciamento, os calungas puderam mapear a ocupação, os recursos naturais, as melhores terras para cultivo e as áreas sob ameaça de invasão onde vivem. Isso foi possível porque os calungas receberam um subsídio do Fundo Internacional de Parceria de Ecossistemas Críticos, que é apoiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, a Conservação Internacional, a União Europeia, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o Governo do Japão e o Banco Mundial. Criado em 2000, o CPF visa a promoção da conservação de áreas biológicas de alta prioridade. Em 2018, o projeto de georreferenciamento da AQK foi selecionado para o programa, tornando-se uma das 60 propostas do gênero no bioma cerrado. Desde então, os calungas sabem exatamente onde moram as 1.600 famílias da área, o que produzem, se têm acesso à eletricidade, o grau de preservação dos recursos hídricos e do solo da comunidade, o tipo de agricultura que é praticado, entre outras coisas. A comunidade calunga recebe reconhecimento inédito da ONU. Em junho de 2021, em meio ao avanço dos invasores de terras, as comunidades do território calunga da Chapada dos Veadeiros tiveram uma importante conquista. Seu sítio histórico foi oficialmente registrado como primeiro território e áreas conservadas por comunidades indígenas e locais, TICA, no Brasil. Com esse reconhecimento, dado pelo Programa Ambiental das Nações Unidas, os quilombolas podem ampliar a autonomia para a gestão do seu território. O título é atribuído a territórios comunitários e tradicionais conservados, nos quais a comunidade tem profunda conexão com o lugar que habita, processos internos de gestão e governança e resultados positivos na conservação da natureza. A expectativa é de que, com a validação obtida, aliadas às outras iniciativas, os calungas tenham, além de melhores condições de proteger seu território contra as ameaças externas, a possibilidade de agregar ainda mais valor ao turismo de base comunitária que desenvolve e aos produtos da região. MPF pede reintegração de posse de áreas invadidas. Já o Ministério Público Federal ajuizou uma ação em agosto de 2021 para que as áreas de quilombos no norte goiano invadidas por grileiros e garimpeiros fossem reintegradas. O MPF pede que a Justiça Federal determine à União, ao Estado de Goiás, ao INCRA e à Fundação Palmares
a adoção de medidas necessárias para viabilizar, executar e fiscalizar o mais brevemente possível a pretensa reintegração de posse. O órgão também requer a transferência da titularidade e a propriedade definitiva das terras devolutas incrustadas no território Calunga à comunidade. A ação do MPF ressalta que as fronteiras do território quilombola Calunga foram reconhecidas e delimitadas pelo poder público por meio de lei. Mas, durante o processo de delimitação, demarcação e titulação das terras, o processo administrativo tramitou de forma lenta e foi arquivado em agosto de 2019. Dos 262 mil hectares, só 34 mil foram titulados definitivamente para a comunidade. Para o procurador Daniel César Azeredo Avelino, autor da ação, o INCRA retarda seu dever-poder de demarcar e titular os territórios quilombolas, mesmo quando há orçamento para depósito do valor das indenizações aos proprietários particulares. A ação civil pública aponta que os pedidos de algumas ações de desapropriação por lei ajuizadas estão sendo julgadas improcedentes pela Justiça com fundamento na caducidade do decreto presidencial expropriatório. Ainda não houve uma decisão sobre o caso. O Palácio do Planalto não se pronunciou sobre as acusações de que as invasões no território Calunga aumentaram no governo Bolsonaro. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão flor.